Uma ilha esquecida pelos mapas e escondida no horizonte do Oceano Índico, existe um paraíso onde os cantos e a cordialidade das pessoas são tão intensos que envolvem o visitante em encantos e tentações difíceis de resistir. Neste novo vídeo do Mundo Sem Censura, vamos conhecer mais a fundo as Ilhas Comores, um dos países menos conhecidos e visitados do mundo, mas também um dos mais enigmáticos e fascinantes da Terra. Um país africano de maioria muçulmana, onde são as mulheres que escolhem o marido e mandam em casa. Um poder que pode estar relacionado com a sensualidade que lhes confere a flor afrodisíaca mais procurada do mundo, usada em perfumes de luxo, ou rituais como o Misidzano, em que se aplica uma pasta na pele como símbolo de sedução. Um arquipélago de 4 ilhas onde milhares de escravos fugitivos tiveram que se esconder para sobreviver, transformando com o tempo este lugar num dos paraísos mais desconhecidos e fascinantes da Terra. Um lugar mágico no Oceano Índico, escolhido ao longo dos séculos por africanos, árabes, persas, hindus e europeus, que deu origem a uma das mais belas misturas culturais e raciais do planeta. Uma beleza que se reflete tanto em suas paisagens quanto em suas mulheres, especialmente em uma de suas ilhas que logo descobriremos, onde muitos afirmam que vivem as mulheres mais bonitas da África por diferentes motivos, muitas das quais se sentem atraídas pelos turistas latinos e ocidentais. Um país conhecido como a Terra dos Vulcões, já que abriga vários, incluindo o considerado o vulcão mais ativo do mundo, com erupções monstruosas que ocorrem em média a cada 11 anos. Um país esquecido que ainda mantém tradições antigas, como realizar os casamentos mais caros do continente, conhecidos como Grand Mariage, rituais com caveiras humanas ou crenças em demônios chamados djinns, que supostamente possuem as pessoas influenciando seu comportamento. Presta atenção e não perca este vídeo, porque a gente garante que descobrir as Ilhas Comoras com o Mundo Sem Censura vai te surpreender. Vamos lá. Localizadas entre Madagascar e a costa de Moçambique, no meio do Oceano Índico, estão as Ilhas Comoras, um país africano perdido no tempo e no mapa, um dos destinos menos conhecidos e visitados do mundo, mas também um dos mais bonitos, sensuais e surpreendentes. Este arquipélago é formado por 4 ilhas principais conhecidas como Grande Comora, Morreli, Mayotte, reivindicada pela França, e a sedutora ilha de Anjouan, onde se acredita que vivem as mulheres mais bonitas da África. Embora muitas pessoas nunca tenham ouvido falar dessas ilhas, as Comores têm tudo para encantar quem se atrever a descobrir seus segredos. Este arquipélago está repleto de praias virgens, selvas tropicais, vulcões ativos e uma mistura cultural tão forte que parece saída de um romance de fantasia. Mas o que realmente o torna especial não é apenas sua paisagem de cartão postal, mas sua história repleta de mistérios, resistência, rituais, tradições únicas e mulheres lindas. Ao longo dos séculos, as Comores foram um ponto estratégico para comerciantes e piratas, escolhidas por árabes, africanos, persas, hindus e europeus como refúgio e território cobiçado. Essa mistura tão variada de povos e etnias criou uma identidade única, dando origem a uma das misturas raciais mais exóticas e belas do planeta. As Comoras foram conhecidas durante séculos como as Ilhas dos Escravos, não só por serem um refúgio para aqueles que fugiam da opressão, mas também pela história épica dos cimarrones, escravos fugitivos que escaparam das plantações e das correntes, encontrando neste arquipélago um lugar para renascer. Há alguns séculos, milhares de homens e mulheres fugiram da costa africana, cruzando mares desconhecidos e muitas vezes mortais, em busca de liberdade. Nas Comores, encontraram um refúgio onde se livraram das correntes, fundando assentamentos secretos entre vulcões e a densa vegetação tropical. O termo cimarrão vem do espanhol e é usado para descrever aqueles que fugiam para a selva, lutando pela liberdade em territórios remotos e desconhecidos. Nas Comores, esses cimarrones não só sobreviveram, mas prosperaram, deixando uma marca na cultura e na identidade do arquipélago. Esses corajosos fugitivos não só escaparam da escravidão, mas trouxeram consigo uma cultura rica, vibrante e diversificada.
Ao longo dos anos, os cimarrones se misturaram com as comunidades árabes, etnias bantus e comerciantes da região, criando uma identidade única que ainda perdura na ilha. Foram eles que, ao fundar essas comunidades clandestinas, garantiram que sua história não fosse esquecida, transmitindo suas tradições ao longo de gerações. Esses escravos africanos têm muito a ver com a manutenção de tradições ancestrais nas Comores, como a crença em demônios chamados djinns, danças sensuais ou rituais realizados com crânios humanos, que você conhecerá mais detalhadamente posteriormente. A influência desses quilombolas também é vista na música, na dança e em outras lendas locais que continuam sendo contadas com orgulho, e provavelmente tem muito a ver com o empoderamento das mulheres, já que numa sociedade de maioria muçulmana que mantém tradições como a poligamia, aqui geralmente são as mulheres que mandam. Essa mistura de sangue deu origem a uma população de beleza única, especialmente visível em uma das ilhas mais carismáticas deste arquipélago, conhecida como a Ilha de Anjouan, ou a Ilha das Mulheres Bonitas. Nessa ilha, muitos dizem que vivem as mulheres mais bonitas de toda a África. Uma beleza que parece vir não só da mistura ancestral que dá à população uma pele escura com tons dourados, traços delicados e uma elegância natural, resultado de séculos de fusão entre os genes bantus e árabes, mas também de uma lenda fascinante. É que nas Comores muita gente diz que a beleza das mulheres de Anjouan vai além da genética. Entre as muitas lendas locais, tem uma que conta como um deus ou espírito antigo, conhecido como Kuzaima, abençoou essa ilha com um dom especial para que suas mulheres fossem as mais bonitas do mundo. Dizem que esse deus, ao se apaixonar pela pureza e elegância das habitantes da ilha, concedeu-lhes uma graça sobrenatural, que seria transmitida de mães para filhas por toda a eternidade. É por isso que na ilha de Anjouan, essa beleza é vista não só como um presente físico, mas também como um dom e um presente espiritual, ligado a rituais secretos de beleza passados de geração em geração ao longo dos séculos. Não é por acaso que essa ilha ficou famosa não só pela paisagem paradisíaca, mas principalmente pelo seu povo. Neste país, a religião majoritária é o islamismo, uma religião trazida pelos comerciantes árabes há séculos. Desde então, o islamismo faz parte essencial da vida cotidiana das pessoas nas ilhas, marcando os costumes, alguns tão controversos como o de os homens poderem ter várias esposas, bem como as celebrações e até mesmo a arquitetura. Mas apesar do que se poderia supor tendo em conta esta realidade, o poder em muitos lares das Ilhas Comoras está nas mãos das mulheres, e não dos homens. Uma liberdade feminina que é tão fascinante quanto inesperada. Neste país, normalmente são elas que mandam, embora muitas vezes nos bastidores. É por isso que são as mulheres que controlam a economia familiar, bem como as que decidem sobre os assuntos mais importantes do lar, e, acima de tudo, as que escolhem o marido. A escolha do marido nas Ilhas Comores não depende do homem, mas da mulher. É ela quem decide com quem se casar, com base no seu próprio julgamento e na compatibilidade com os seus interesses e valores. Essa prática tem raízes em uma estrutura social que dá às mulheres um poder considerável sobre suas vidas, um poder que se reflete na forma como a família é organizada. A decisão de se casar está ligada à autonomia dessas mulheres para escolher o que consideram melhor para o seu futuro, incluindo sua felicidade e também seu bem-estar econômico. Embora, como você bem sabe, a sociedade comorense seja muçulmana, existem realidades que parecem incompatíveis com esse poder das mulheres, como a poligamia, uma prática aceita aqui, que permite que um homem se case com várias mulheres. Você provavelmente se pergunta que poder uma mulher pode ter nessa sociedade se existem realidades como a poligamia. Mas, como você verá agora, esse sistema não funciona da mesma forma que em outras culturas, onde o homem decide quantas esposas terá. Nas Comores, a poligamia só existe se todas as mulheres envolvidas concordarem com a situação. Ou seja, a mulher também tem a última palavra nesse aspecto, e pode aceitar ou rejeitar a ideia de compartilhar seu marido com outras mulheres. Nessas ilhas, se uma mulher não concorda que seu marido se case com outra,
a proposta é rejeitada diretamente e não é levada adiante. Dessa forma, embora essa prática seja legal e possível, sua realização depende da escolha da mulher na tomada de decisões. Esse controle feminino sobre os aspectos fundamentais da vida familiar, incluindo o casamento e os relacionamentos, é uma tradição profundamente enraizada nesse canto esquecido do mundo. Nessa sociedade, as mulheres não só cuidam dos lares, mas também moldam o destino pessoal e familiar dentro de sua comunidade. Tudo isso tem a ver com o fato de que aqui também acontece uma das cerimônias mais peculiares do continente africano, o Grand Mariage, considerado o casamento mais caro da África. Nesse ritual ancestral, um casal, principalmente o homem, precisa gastar uma fortuna para mostrar seu compromisso, status e respeito pela cultura. Por isso, o Grand Mariage não é um casamento qualquer, mas um evento majestoso que pode durar vários dias, no qual se sacrifica gado, se oferece comida a centenas de convidados e se presenteiam joias e até casas. O Grand Mariage é tão importante que, sem esse ato, um homem não pode aspirar, por exemplo, a cargos políticos, nem obter o respeito de sua comunidade. Dizem que esse tipo de casamento é o mais caro de toda a África. E o curioso é que muitos comorenses se endividam por anos só para poder cumprir esse ritual de passagem obrigatório na comunidade. Como você vai ver agora, a origem dessa tradição é tão antiga quanto fascinante. Durante séculos, numa sociedade onde a linhagem era transmitida pela linha materna, o prestígio familiar não era medido apenas em terras ou gado, mas sobretudo na capacidade de honrar as mulheres do clã. Foi assim que o Grand Marriage nasceu, não só como uma cerimônia espetacular e cara, mas principalmente como um símbolo de maturidade social, compromisso e consolidação do respeito dentro da comunidade, especialmente em relação à figura feminina, considerada o coração do lar e a herança. Além disso, acredita-se que nos tempos antigos, quando as Comores eram pontos-chave nas rotas comerciais do Índico, as alianças matrimoniais também serviam para tecer redes de influência entre famílias poderosas, muitas delas com conexões árabes, persas e africanas. O Grand Marriage se tornou assim uma forma de exibir poder e compromisso. Banquetes que duravam dias, joias brilhantes, perfumes exóticos, danças rituais e presentes que mostravam que aquela família era capaz de oferecer o melhor. Com o tempo, essa cerimônia ganhou tanta importância que nenhum homem nas Ilhas Comoras podia aspirar a um cargo político importante se não tivesse celebrado seu próprio Grand Mariage. Era o passaporte social definitivo. Mas as mulheres das Comores não só escolhem marido, ou são a principal razão pela qual cerimônias como o Grand Mariage são mantidas, mas também influenciam as decisões familiares e comunitárias, e são até responsáveis por preservar rituais milenares como o Misidzano, um tratamento de beleza com uma pasta branca feita à base de sândalo e coral, símbolo de sensualidade nas Comores. Essa mistura natural serve como protetor solar e cosmético, mas também é um símbolo de pureza e coqueteria feminina, que costuma ser aplicada especialmente em momentos especiais, como quando há visitas importantes, ou quando se pretende seduzir. É uma forma de expressão íntima e cultural que reflete o orgulho das mulheres comorenses por sua identidade e beleza. Um poder feminino que não só se sente nos lares, mas também impulsiona a economia local, já que nas Comores, muitas mulheres lideram negócios, cultivam terras e até gerem comércios, especialmente em torno de produtos ancestrais como a flor de ylang-ylang. Essa flor é um afrodisíaco natural, com um aroma inebriante, e tem sido durante décadas o segredo mais bem guardado dos perfumes mais exclusivos do planeta. Na verdade, marcas icônicas como a Chanel têm usado essa flor em suas fragrâncias mais emblemáticas, como o lendário Chanel No. 5. Foi justamente essa flor afrodisíaca que, anos atrás, colocou essas ilhas esquecidas no cenário mundial, dando-lhes um prestígio inesperado e envolvendo-as em um halo de exotismo, sensualidade e elegância que ainda perdura. As Comores se destacam como o maior produtor mundial da flor de ylang-ylang, uma flor que se tornou objeto de desejo das grandes casas de fragrâncias de Paris, Milão e Dubai.
Essas casas competem para obter sua essência mais pura, que muitas vezes conseguem graças a essa maravilha natural que só cresce neste canto único do mundo. As mulheres comorenses aplicam-na tradicionalmente na pele e no cabelo, o que lhes confere um aroma floral intenso que perdura mesmo quando suam. Este aroma natural e envolvente é considerado no país como um símbolo de sensualidade e distinção feminina. O poder das mulheres nas ilhas é tão grande que abrange até mesmo a gestão das propriedades. Nesse país, quando um homem se casa, ele não leva a esposa para sua casa, mas é ele quem se muda para a casa dela. Em muitos casos, elas herdam a terra, decidem sobre a criação dos filhos e cuidam dos assuntos familiares mais importantes. Esse matriarcado silencioso moldou gerações de mulheres comorenses, fortes, bonitas, discretas, mas profundamente influentes. Não é raro ouvir nas aldeias que o homem fala, mas é a mulher que decide. Um ditado que poderia se estender a muitos outros países do mundo, e aproveitamos para perguntar qual é a sua opinião. Você acha que a mulher tem a última palavra e é melhor não tentar o contrário? Qual é o seu caso? Vai ser ótimo ler seus comentários, então obrigado. Nestas ilhas, o poder feminino também se expressa de forma sutil, mas impactante, nas danças tradicionais que acontecem principalmente em casamentos e celebrações. Entre as mais conhecidas está a Maulida Xengué, uma dança em que os corpos femininos deslizam em movimentos suaves e cadenciados, acompanhados por cantos antigos. Essa coreografia é uma linguagem sagrada e sensual que comunica desejo, poder e conexão ancestral. Muitas vezes, só os homens selecionados podem assistir. O resto deve imaginar o que está acontecendo, como se fosse um segredo sagrado. Por tudo isso, muitos viajantes ficam surpresos ao descobrir que essa sensualidade natural nas Comores não é provocação, mas parte de uma identidade profunda, ligada até mesmo à espiritualidade. É que nas Comores, onde florescem plantas afrodisíacas como o ilang-ilang, e as mulheres perfumam a pele com essências que despertam os sentidos, não faltam aqueles que acreditam que há uma força sobrenatural por trás de tanta beleza. Alguns idosos contam que, antigamente, quando um forasteiro olhava com desejo para uma mulher comorense, os homens da aldeia não viam isso como luxúria, mas sim como uma possessão demoníaca. Diziam que os djinns, que é o nome que dão aos espíritos invisíveis e demônios com desejos intensos e muitas vezes malignos, podiam entrar no corpo dos homens e manipular suas emoções. Esses gênios, presentes nas tradições orais do islamismo africano, são parte essencial do imaginário comorense. Acredita-se que esses djinns, ciumentos e apaixonados, se apaixonam por mulheres humanas, especialmente aquelas que exalam beleza e sensualidade natural. Não é raro ouvir relatos de mulheres que afirmam ter tido sonhos íntimos com espíritos, sentindo carícias invisíveis durante a noite. Algumas até afirmam ter sido possuídas por djinns apaixonados que não toleravam homens de carne e osso ao seu redor. Para se protegerem desses seres invisíveis, existem rituais realizados por xamãs, que conhecem os segredos do oculto. Alguns desses rituais incluem caveiras, pedras vulcânicas e perfumes sagrados. Rituais que muitas vezes são realizados em intimidade e no interior de cavernas, longe de olhares curiosos, combinando orações islâmicas com fórmulas ancestrais profundamente africanas. Nos cantos mais secretos das Ilhas Comores, ainda se praticam rituais que parecem ter saído de outro tempo, ou de outro mundo. Alguns dos mais inquietantes estão relacionados com os djinns, esses espíritos invisíveis que, segundo a tradição, podem possuir, seduzir ou atormentar os humanos. Em certas aldeias, quando uma pessoa tem sintomas inexplicáveis, como mudanças extremas de humor, atração sexual incontrolável ou sonhos proféticos, os mais velhos não duvidam do seu veredicto, acreditando na maioria dos casos que há um gênio dentro dela. Para expulsá-lo ou acalmá-lo, recorrem-se a xamãs que ainda conhecem os segredos da magia antiga. Entre suas ferramentas estão amuletos, conchas marinhas, óleos afrodisíacos ou ossos e caveiras humanas. Essas caveiras são colocadas em altares improvisados, cercadas por flores de ilang-ilang, banhadas com fumaça de sândalo
e tratadas como se contivessem a alma de um protetor invisível. Esses rituais não são espetáculos turísticos nem são mostrados abertamente. Eles acontecem em casas fechadas, cavernas vulcânicas ou perto de árvores sagradas. Só alguns poucos já testemunharam. Mas quem viu fala de uma atmosfera tão densa quanto mágica, onde o perfume das flores, o som dos cantos e a presença desses ossos criam uma espécie de portal para outra realidade. É que nas Comores tudo parece ter alma. As plantas, as mulheres, os perfumes e até os vulcões. É por isso que essas ilhas também são conhecidas como o País dos Vulcões, já que tem uma geografia vulcânica única, composta por paisagens dramáticas esculpidas pela atividade sísmica ao longo de milhares de anos. Este pequeno arquipélago do Oceano Índico tem 3 vulcões ativos, que não só moldam o terreno, mas também a vida e o misticismo dos seus habitantes. O mais famoso de todos é o vulcão Karthala, situado na ilha de Grande Comora. Este colosso natural não só domina o horizonte da ilha, mas também é considerado o vulcão mais ativo do mundo nas últimas décadas, já que entra em erupção regularmente a cada poucos anos. As violentas erupções de fogo e cinzas têm gerado fascínio e medo em partes iguais, tornando o Karthala um dos pontos mais emblemáticos deste país mágico. O topo do Karthala não é só um pico vulcânico qualquer. Lá, as fumarolas soltam gases sulfúricos que criam uma paisagem tão misteriosa quanto assustadora. Essas nuvens de vapor que saem das profundezas da cratera não só mostram que o vulcão está sempre vivo, mas também dão ao lugar uma atmosfera de outro mundo, como se a gente estivesse andando na superfície de um lugar remoto e misterioso. Apesar do perigo latente, muitos aventureiros e amantes da natureza sobem até o topo para admirar a grandiosidade da paisagem e sentir a força da terra em seu estado mais puro. O contraste entre os campos verdes e férteis e os terrenos áridos e fumegantes do Karthala é de tirar o fôlego. E como se tudo isso não bastasse para envolver as Comores num halo de magia, até o nome delas tem uma origem igualmente fascinante, vinda de outro mundo, ou melhor, de um asteroide. A palavra Comores vem do termo árabe Qamar, que significa lua. Acredita-se que os antigos navegadores árabes, ao observar o arquipélago do mar, notaram que as ilhas principais, ao desenharem seu contorno, lembravam a figura de uma lua crescente flutuando sobre as águas do Índico. Uma metáfora perfeita para descrever um lugar que, até hoje, parece mais um sonho lunar do que um país deste mundo. Chegados a este ponto, e antes de conhecermos as razões pelas quais algumas mulheres e homens das Comores sentem uma atração especial pelos turistas estrangeiros, aproveitamos para perguntar: você gostaria de visitar o vulcão Karthala ou prefere passear pela Ilha das Mulheres Bonitas de Anjouan? O que você acha do poder das mulheres nas Comores? Você gostaria de experimentar a flor de Ylang Ylang? Ou prefere dançar a sensual dança de Maolida Xengué? O que mais te impressionou nas Ilhas Comoras? Pause o vídeo e deixe seu comentário. Você sabe que essa é a melhor maneira de apoiar o mundo sem censura, ajudando-nos também a continuar trabalhando para trazer o melhor conteúdo. Além disso, será ótimo ler você para que todos possamos ter uma ideia da diversidade de realidades entre nós. Então, obrigado. As Ilhas Comores estão localizadas em um ambiente natural incomparável, cercadas pelas águas cristalinas do Oceano Índico, um paraíso onde a beleza natural permanece virgem e praticamente intacta. Este arquipélago oferece uma variedade de paisagens únicas, desde lagoas turquesa a impressionantes recifes de coral que abrigam uma biodiversidade marinha invejável, tornando-o um destino de sonho para mergulhadores e amantes da natureza. Entre os lugares mais destacados está a ilha de Morreli, que foi declarada reserva marinha por sua rica fauna e flora, e é conhecida por suas águas cristalinas e praias virgens. Aqui, os turistas podem nadar com golfinhos, mergulhar com snorkel entre os corais e observar as tartarugas marinhas que nidificam em suas costas. A Ilha Grande Comore é a maior do arquipélago e também tem algumas das paisagens mais impressionantes das Comores, como o vulcão Karthala, o mais ativo e um dos maiores do mundo, de cujo topo os visitantes podem curtir vistas panorâmicas do oceano e de todo o arquipélago. Além disso,
As encostas deste vulcão estão cobertas por florestas tropicais, repletas de flora endêmica e espécies raras que só podem ser encontradas neste canto remoto do planeta. Mas, apesar da beleza natural e de seu povo, as Comores continuam sendo um destino relativamente desconhecido, o que as torna uma joia escondida para os viajantes que procuram lugares menos explorados. De acordo com dados da Organização Mundial do Turismo, as Comores recebem menos de 5.000 turistas internacionais por ano, um número surpreendentemente baixo se comparado a outros destinos mais populares no Índico, como as Maldivas, as Seychelles ou a Ilha Maurício, que recebem milhões de visitantes anualmente. Vários fatores contribuem para esse baixo número de turistas. No final do vídeo, vamos entrar em mais detalhes sobre cada um deles, pois o Mundo Sem Censura vai te ajudar a descobrir a melhor maneira de visitar e aproveitar esse paraíso remoto. Um dos principais fatores para ser reconhecido como um dos países menos visitados do mundo é o seu isolamento geográfico. As ilhas ficam longe das principais rotas turísticas e não têm voos diretos a partir de grandes hubs internacionais. Além disso, as infraestruturas turísticas nas ilhas são limitadas, com poucas opções de alojamento e transporte, o que torna as viagens mais complicadas e, por vezes, também mais caras. Somado a isso, a falta de promoção internacional e o desconhecimento geral sobre as Comores, tanto na mídia quanto nas principais agências de viagens, faz com que muitas pessoas nem sequer considerem ou conheçam esse destino. Como se isso não bastasse, as Comores enfrentam desafios econômicos e políticos internos, que também limitam seu desenvolvimento como destino turístico. O país passou por períodos de instabilidade política, o que afetou o investimento estrangeiro e as iniciativas de promoção turística. Apesar desses desafios, as Comores mantêm uma beleza intacta e uma autenticidade que atrai cada vez mais viajantes aventureiros que procuram um destino exótico e único no mundo. Embora o turismo nas ilhas ainda não tenha atingido os níveis dos destinos mais conhecidos do Índico, a calma e a autenticidade das Comores atraem aqueles que desejam fugir das multidões. As praias de areia branca, as montanhas vulcânicas e as paisagens intocadas convidam os turistas a desfrutar da natureza em seu estado mais puro, um luxo cada vez mais raro no mundo moderno. Essa relação dos comorenses com o meio ambiente se reflete não só na paisagem, mas também na arquitetura. As casas tradicionais das ilhas são construídas com materiais naturais, como pedra vulcânica e palmeiras, criando uma estética única, simples mas profundamente conectada com a natureza. Essa arquitetura não quer impressionar com luxo, mas sim se integrar perfeitamente com o ambiente, refletindo uma vida simples, mas rica em significado. Cada casa parece respirar o mesmo ar fresco que enche suas praias e montanhas, e é um testemunho de uma vida respeitosa com o meio ambiente. Em algumas áreas mais rurais, especialmente nas ilhas menores, mantém-se uma tradição que perdura ao longo dos séculos: o conceito de harém, onde um homem pode ter várias esposas. Embora essa prática tenha diminuído devido a influências externas e ao passar do tempo, ela ainda faz parte da estrutura social em certas áreas. As raízes desse costume estão na necessidade histórica de fortalecer as alianças familiares e garantir a continuidade das dinastias locais, um aspecto que faz parte da rica e complexa cultura comorense. Uma tradição em que, como você já sabe, é a mulher que tem a última palavra. Mas talvez o mais fascinante das Ilhas Comoras seja a atração que seus habitantes sentem pelos poucos turistas que conseguem chegar às suas costas. Neste arquipélago, a sensualidade não é apenas uma característica física, mas uma força espiritual que, como você já sabe, está presente até mesmo na natureza e nas flores. Nas Comoras, a beleza não se usa, ela se irradia. É por isso que se nota na pele perfumada, nos movimentos suaves ao caminhar, no olhar que sem querer te prende, nas danças ou na cor da pele de seu povo. Talvez por isso, os poucos turistas que conseguem chegar a essas ilhas e descobrir seus segredos acabam hipnotizados, não só pelas paisagens de cartão postal, águas cristalinas ou praias vulcânicas, mas muitas vezes pelas mulheres comorenses.
Elas, que combinam força e doçura, mistério e calor humano, têm uma maneira de se conectar com os estrangeiros que surpreende. Essas mulheres e homens adoram conhecer pessoas de fora, principalmente porque elas são uma janela para o mundo. Uma centelha de novidade em ilhas, onde tudo muda muito devagar. Uma curiosidade que está cada vez mais comum hoje em dia é que muitas jovens comorenses ficam fascinadas pelos turistas estrangeiros. Algumas aprendem frases em francês ou inglês só para seduzir e conhecer os viajantes, com conversas cheias de malícia e inteligência. Em mais de um caso, um viajante curioso acabou se apaixonando, não pelas ilhas, mas por um olhar, um sorriso, um gesto ou um perfume. Porque nas Comores, o exotismo é recíproco. Chegados a este ponto da viagem, provavelmente você gostaria de saber qual é a melhor maneira de aproveitar ao máximo este paraíso, descobrindo como chegar e as diferentes opções que fazem das Comoras um destino não só bonito, mas também um dos lugares mais econômicos do continente africano. Os melhores meses para viajar para as Ilhas Comores são de maio a outubro, quando o clima é mais seco e as temperaturas são mais agradáveis. Durante esse período, as chuvas são menos frequentes, o que facilita o acesso às principais atrações turísticas e a mobilidade pelas ilhas. É também quando o mar está mais calmo, tornando-o o melhor momento para atividades como mergulho e snorkeling. Como você bem sabe, apesar de sua beleza intocada e atmosfera única, chegar às Ilhas Comores não é fácil. E é justamente essa falta de infraestrutura turística e meios de transporte que contribui para sua natureza isolada e para que continue sendo um dos lugares menos visitados e conhecidos do mundo. As Ilhas Comores ficam relativamente longe das principais rotas de turismo internacional, o que torna o acesso não tão direto. Atualmente, a forma mais comum de chegar é de avião, mas as opções são limitadas. Da Europa ou dos Estados Unidos, geralmente é necessário fazer escala num aeroporto de grande hub, como Dubai ou Addis Abeba, antes de continuar para as Comores. Não há voos diretos da Europa ou dos Estados Unidos, o que implica uma viagem mais longa e menos acessível. As companhias aéreas que voam para as Comores são muito poucas, e os voos nem sempre são regulares, o que torna a logística igualmente desafiadora. O acesso a partir da Europa ou dos Estados Unidos geralmente envolve uma combinação de voos com escalas em lugares como Dubai ou Addis Abeba, na Etiópia, e normalmente são necessários mais de 2 voos para chegar ao destino. Uma vez no continente africano, os viajantes podem pegar voos para o Aeroporto Internacional Prince Said Ibrahim, localizado na ilha de Grande Comora, que é o principal ponto de entrada no país. A partir daqui, é possível se deslocar para as outras ilhas por meios mais limitados, como barcos ou botes. Quanto aos vistos, os cidadãos da maioria dos países ocidentais, como os Estados Unidos e a União Europeia, precisam obter um visto para entrar nas Comores. O visto pode ser obtido na chegada ao aeroporto e é relativamente barato, custando cerca de $100 americanos para uma estadia de curta duração. É importante verificar os requisitos exatos antes de viajar, pois eles podem mudar de acordo com a nacionalidade. Uma vez nas ilhas, pode ser complicado se locomover devido à infraestrutura limitada. As estradas em algumas áreas são intransitáveis, especialmente durante a estação chuvosa, que geralmente vai de novembro a abril, com os meses mais chuvosos entre janeiro e março. Por isso, o transporte público nem sempre é confiável. Os táxis são uma opção disponível, mas é recomendável negociar o preço antes de sair. Em algumas áreas mais remotas, é recomendável contratar um guia local que conheça bem a região. Não é considerado um lugar perigoso para turistas, mas é sempre prudente informar-se sobre as condições locais e seguir as recomendações de segurança. Quanto aos preços, as Comores continuam sendo um destino econômico em comparação com outros países do Índico. Um jantar simples em um restaurante local pode custar entre $5 e $15 americanos. As acomodações variam dependendo da região e do tipo de estabelecimento, mas uma noite em um hotel de gama média custa entre $20 e $50 americanos por pessoa. A língua principal das Comores é o comorano,
embora o francês e o árabe também sejam falados, o que facilita a comunicação com os turistas internacionais. Embora o inglês seja menos comum, nas áreas mais turísticas é possível encontrar algumas pessoas que o falam. Embora não seja essencial ter um guia para aproveitar o destino, ter um pode enriquecer a experiência, especialmente para explorar os cantos mais remotos e entender melhor as tradições locais. Como você pôde ver, as Ilhas Comores são um destino um pouco mais difícil de alcançar do que muitos outros no mundo. Uma dificuldade que ajuda a preservar sua autenticidade e permite aos viajantes descobrir uma joia escondida cheia de beleza natural, tradições e cultura. A Gente do Mundo Sem Censura espera que esse vídeo tenha ajudado você a descobrir as Ilhas Comoras, como você viu, uma das joias mais fascinantes e desconhecidas do planeta. Se sim, não hesite em deixar um like e um comentário. É a melhor maneira de nos ajudar a continuar trabalhando todas as semanas para trazer conteúdos tão interessantes como esses. Ou como este vídeo que você pode ver agora, para descobrir outro dos lugares mais misteriosos e bonitos da Terra. Clique nele. Você vai gostar.